Olá, tudo bem? Eu sou a Renata, professora de redação da Companhia do Saber, e hoje a gente vai iniciar uma série Redação na Prática. Nessa série a gente vai explicar diversos fatores para que você tenha um excelente desempenho na sua redação, para que você finalmente consiga obter aquela nota máxima, para que você perca aquele medo de escrever, aquele receio, aquele pânico quando você observar que na sua prova tem a redação. Você vai ver que com as dicas que a gente vai dar nessa série, a sua redação ela vai fluir de uma maneira muito mais rápida, você vai ter ideias, pertinentes ao tema de uma forma muito eficaz e você vai saber escrever exatamente o que a banca está pedindo. Você vai entender os conceitos básicos para que você tenha uma excelente redação. Então vamos lá? No primeiro episódio de hoje, eu gostaria de começar com uma simples pergunta, mas que de repente você ainda não tenha parado para pensar exatamente o que é isso. Então vamos lá? Então vamos lá. Você sabe o que de fato é um texto? Você já parou para pensar sobre o que é um texto? Se você vai escrever um texto, obviamente você precisa saber o que é um texto. Vou colocar aqui na tela. De acordo com o dicionário Aurélio, texto é conjunto organizado de palavras, expressões, frases de uma língua, que, escrito por um autor, compõe uma obra, livro, documento, E o texto, essa palavra texto, ela tem a origem dessa palavra texto vem do latim, texto, que significa o quê? Tecido, tecer. Então, fazer um texto nada mais é do que tecer ideias, tecer comentários, tecer aspectos sobre aquele determinado tema. Então, isso que é um texto. Agora eu coloquei aqui uma observação importante. Porque quando a gente fala em texto, a gente vai pensar em texto escrito, texto jornalístico, os textos dos livros, o texto da sua prova, o texto de carta, entre outros. Não é muito comum a gente imaginar que música, diálogo, expressões também são textos. Então tudo isso também faz parte desse nosso estudo sobre o que é um texto. E quando a gente está falando de texto, a gente tem sempre que pensar também em quem recebe a informação. Por quê? Porque às vezes você fala uma coisa e a pessoa ela entende outra. Ela entende uma coisa que não tem nada a ver com o que você diz. Então toda vez que você for escrever um texto, pense se aquilo está claro, se a pessoa de fato vai entender o que você quis dizer. Isso é muito importante. A gente encontra redações que o aluno fala assim, professora, mas eu quis dizer isso. Ok, você quis dizer, mas você não disse. E aí você perde ponto, você se desmotiva, a nota não é muito boa. Então, sempre tente fazer um texto claro, com que a informação chegue claramente até a pessoa que está lendo a sua redação, que está lendo o seu texto, tá? E por isso, que entender os mecanismos da língua é tão importante. Somente assim vamos conseguir minimizar os efeitos do eu disse uma coisa e você entendeu outra. Então, se você sabe usar os mecanismos da língua, se você sabe usar todos os recursos que a língua portuguesa oferece, esse eu disse uma coisa e você entendeu outra, você vai conseguir resolver esse problema, porque de fato você vai falar uma coisa e a pessoa vai entender aquilo que você disse, Então essa confusão, ela vai perder espaço a partir do momento que você conhece os mecanismos da língua, tá? E falando nisso, é importante também a gente destacar os conectores, porque eles que vão ligar as frases, porque são eles que vão ligar as frases, são eles que vão ligar as ideias. Então, toda vez que a gente fala em texto, a gente também tem que pensar nos conectores, tá? Então, esse foi o primeiro episódio da nossa série. A gente vai vir com mais aulas, Então, a gente quer muito que você tire uma nota boa na sua redação, tá? E a gente está aqui disponível para tirar qualquer dúvida que você venha ter, tá? Aqui nessa próxima tela, você vai ver os nossos contatos, tá? Deixa eu tirar aqui a câmera para poder você ver melhor. Aqui estão todos os nossos contatos, as nossas redes sociais, nosso e-mail e nosso site, tá? E se você quiser conhecer o nosso curso de redação completo, acesse o nosso site que está aqui e clique na aba Cursos. Lá você vai ver o nosso curso de redação completo. Você vai conhecer melhor o nosso curso de redação. Esse curso de redação, ele é 100% online e vai preparar você para fazer
a prova do Enem, a prova do seu concurso. Então, é um curso focado para Enem e para concursos, tá? Se você também estiver fazendo uma prova militar, esse treinamento também vai servir, tá? Então, segue a gente nas redes sociais e não deixa de curtir aqui o canal, nosso canal aqui no YouTube, seguir a gente nas redes sociais e dar o seu like aqui no nosso vídeo, tá?